Se você pudesse montar uma carteira com apenas 4 fundos imobiliários para levar para sua aposentadoria, quais você escolheria? Certamente você gostaria de escolher os melhores fundos imobiliários que te dessem o maior retorno no longo prazo e que você pudesse dormir tranquilo, sem medo, porque você escolheu os melhores fundos imobiliários, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais os 4 melhores fundos imobiliários que eu escolheria comprar e nunca mais vender e com eles conseguir mais de R$ 8.000 por mês de renda passiva. Não com base em achismo da minha cabeça ou olhando somente um indicador, que é o que a maioria dos iniciantes fazem, mas com base no histórico do fundo, dividend yield, valor patrimonial, dentre outros indicadores que eu vou te mostrar aqui que darão embasamento para essas escolhas. Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como você pode receber esse valor começando com apenas R$ 500. Fechou? Então bora lá. Fala família, aqui é o Michael do Nero Ensina. Estamos chegando em 700 pessoas aqui no canal. E vamos fazer um acordo. Se o conteúdo que eu te passar aqui fizer sentido para você, vem fazer parte dessa família, porque o objetivo aqui é crescer junto, fechou? E comenta aqui embaixo o seu nome e da onde que você está vendo esse vídeo. Antes de eu te passar quais são os melhores fundos imobiliários que eu levaria para minha aposentadoria, você precisa ter em mente o que é necessário para montar uma carteira que se prove ao longo do tempo e que seja sustentável por décadas. Até porque é o seu suado dinheiro que está sendo investido em busca de uma tranquilidade financeira, certo? Então, precisamos focar em 3 filtros principais: qualidade do ativo, qualidade da gestão e capacidade do fundo em gerar renda ao longo prazo. Então, pega o papel e a caneta, porque vamos passar por esses 3 filtros agora. Mas atenção, dependendo do tipo de fundo, as qualidades analisadas mudam. Para fundos de tijolos, precisamos olhar se os imóveis estão localizados numa boa região, se tem uma boa taxa de ocupação e uma vacância baixa, qual é a duração desses contratos, porque a gente está pensando em longo prazo, então quanto mais longos os contratos, melhor. E se os inquilinos que ali estão são bons pagadores. Já para fundos de papel, procuramos uma carteira fragmentada, né, ou pulverizada, boas garantias nos CRIs, porque fundos de papel investem em certificados de recebíveis imobiliários, então é bom ter boas garantias, devedores de boa qualidade e um histórico de inadimplência controlado. A gestão é um dos fatores mais importantes. Então a gente precisa analisar qual que é a transparência dos relatórios que eles emitem. Será que eles estão deixando claro o que, que eles estão fazendo com o dinheiro do fundo? Até porque é o meu e o seu dinheiro que está lá. Se tem uma boa comunicação com os cotistas, por exemplo, acontece algum fato relevante, eles informam o cotista que aconteceu um fato relevante e o histórico dessa gestora, né? Se ela tem tempo de mercado. Muitos investidores olham apenas para os dividendos, e óbvio que os dividendos são muito bons, mas para a aposentadoria precisamos observar quanto que esse patrimônio tem crescido ao longo dos anos e o quanto isso tem impactado na receita do fundo, porque um fundo que cresce patrimônio tende a gerar mais renda, e isso é muito bom para a gente. Agora que a gente passou por esses 3 filtros, deixa eu te mostrar a carteira que eu montaria para a aposentadoria. Lembrando que o intuito aqui é te ajudar a tomar melhores decisões, não se trata de uma recomendação de compra, beleza? Bora lá. O primeiro fundo imobiliário que eu escolheria para minha aposentadoria é o KNCR11. Ele é um dos principais fundos imobiliários de papel da nossa bolsa brasileira, se não for o principal, na minha opinião. Ele é gerido aí, como você vai ver na tela, pela gestão Kinea, que é uma das principais gestoras aí do Brasil, né? É uma das mais respeitadas. Ele tem um valor de cotação, né? A última cotação dele foi R$ 107,05, né? Como você está vendo aí. Um P sobre VP de 1,05. Aqui não se trata se o fundo está barato ou caro, e sim se é um fundo seguro para a gente levar para a nossa aposentadoria, tá? Ele tem uma boa liquidez diária aí de mais de 24 milhões, né? Então é muito dinheiro movimentando e uma rentabilidade absurda nos últimos 10 anos, de 57%. Então, mostrando que é um fundo que se prova ao longo do tempo. Ele é um fundo desde 2012, então ele tem aí mais de 10 anos de mercado, então é um fundo confiável. Ele tem 77% ali aproximadamente do seu patrimônio em CRIs e a maioria é indexado ao CDI.
mais 2,8%. Um valor patrimonial de mais de 10 bilhões, ele teve uma rentabilidade nos últimos 10 anos de mais de 57%. Mas isso eu acho que eu já falei, né? É um fundo com uma valorização absurda, né? Ele sai de R$ 40 lá em 2013 para mais de 106, R$ 107 agora em 2026, então é mais de 165% de valorização da cota, então é isso que a gente também busca ao longo do tempo, né? Então, nesse recorte aí de 15 anos, que os dividendos que ele paga, né, aqui num recorte mais curto, desde 2016, vem num valor ok. Aqui em 2020 tem uma queda grande, né? 20, 21, 22 ali no período da pandemia. Depois ele se recupera e começa a manter uma constância legal, beleza? E para você entender que os CRIs que ele tem são CRIs seguros, eu vou dar um exemplo do Brooksfield, que você consegue ver aqui que o LTV é a relação entre dívida e garantia está em 70%. E o que que isso... Ah, mas tá bom, o que que isso significa? Significa o seguinte, se eu empresto 70 milhões, eu tenho uma garantia de 100 milhões. Ou seja, eu tenho uma gordura aqui de 30 milhões. Caso dê ruim, o Brooksfield pare de pagar, então o fundo tem um imóvel de 100 milhões, que ele pode até vender com desconto, pagar, ainda assim recuperar o dinheiro que foi emprestado. Então isso é muito interessante, mostrando a qualidade dos contratos que são feitos. Um excelente fundo. O segundo fundo dessa carteira é o XPML11. Ele é um fundo de tijolo que foca em shopping center e ele se tornou um dos maiores fundos de shoppings do Brasil. Ele é gerido pela XP-A7, o editor vai botar aí na tela. Ele tem uma carteira robusta, né, com mais de 19 anos de história, então é uma gestora experiente e ela tem mais de 267 bilhões sob gestão. Então, ninguém bota tanto dinheiro na mão de quem não sabe cuidar. Você pode ver também aí na tela que ele está com um valor de cotação R$ 103,48, um dividend yield aí nos últimos 12 meses de R$ 10,72, então tá ok. Um P sobre VP de 0,94 e mais de 19 milhões de liquidez diária. Então isso é muito interessante. A gente vai ver aqui também que desde 2018 ele teve ali um crescimento do valor da sua cota, né, uma valorização da sua cota de quase 100%, então ele saiu de R$ 53 lá em 2018 para R$ 103 agora em 2026. Então, você vê que no longo prazo o valor da cota ali vai aumentando, vai se consolidando no mercado, então isso é muito interessante. Ele tem uma vacância ali de 4,10%, mas aí para um fundo que tem imóvel físico é ok, é muito é muito tranquilo esse valor de vacância para o tamanho desse fundo. Mais de 7 bilhões de valor patrimonial, pagou aí no último mês 0,92 centavos por cota, então é muito interessante. Um outro ponto que é interessante a gente olhar no relatório é essa distribuição de rendimento, porque aqui ele está mostrando para a gente que existe uma gordura, então desde julho ali de 2025 ele está guardando ali uma gordura de 0,68 centavos, que é esse azul mais claro, e vem aumentando esse valor no longo do tempo, né? Você vê aqui em abril de 2026 ele tem uma gordura de R$ 2,63 por cota, então é muito interessante ele ter essa gordura, porque a gente sabe que se acontecer alguma coisa, ele tem uma gordura para continuar nos pagando os dividendos. E aqui também ele deixa um gráfico, eu até fiz uns desenhos aqui para facilitar o entendimento, que ele fala que para dar uma maior previsibilidade. O que ele está querendo nos dizer aqui? Esse azul escuro, como você pode ver na tela, é o valor que ele está pagando todo mês, 0,92 centavos por cota. E aí que ele fala que ele tem uma previsão de continuar pagando esse valor até dezembro de 2026, que é a projeção desse ano. Aí aqui eu pintei mostrando que se o cenário der ruim, ele pode pagar 0,86 centavos por cota, num cenário mediano, e num pior cenário pagar 0,83 centavos por cota. Lembrando que o fato dele ter essa gordura pode ser que ele mantenha assim esses 92 centavos
por cota, fechou? E aí, um outro ponto interessante é a diversificação desse fundo. Por quê? Porque ele tem aproximadamente ali 27 shoppings na sua carteira. Então, isso é muito interessante. Então, como você pode ver, shoppings que se provaram ao longo do tempo. Shopping Cidade Jardim, que inaugurou em 2008. Shopping Cidade São Paulo, inaugurou em 2015. Tietê Plaza, que inaugurou em 2013. Shopping Tatuapé, que inaugurou em 1997, inclusive o ano que eu nasci. Shopping Boulevard, Tatuapé, enfim, dentre outros que você pode ver aqui. Shopping Pátio Higienópolis, que inaugurou em 1999. Um dos shoppings mais chiques que eu já fui aqui em São Paulo. Então, é absurdamente grande e lotado, né, de gente que tem dinheiro. E uma das outlets mais conhecidas, que é a Catarina Fashion Outlet, que inaugurou em 2014. Então, assim, ele é um fundo que se prova ao longo do tempo e vale a pena ter na carteira. Fechou? Então, os dois primeiros fundos que eu te passei cumprem com os pré-requisitos: boa gestão, valorização da cota, dividendos sólidos, boa taxa de ocupação ou boas garantias de dívidas e fundos que se provaram ao longo do tempo. Mas calma, ainda não acabou, ainda faltam dois fundos que eu vou te passar. E se você chegou até aqui, lembra do nosso acordo. Deixa seu like, porque deu um trabalhão selecionar esses fundos. E o objetivo aqui é te trazer clareza para que você tome as melhores decisões. Então vamos para o penúltimo fundo dessa lista, que é o MXRF11. É um dos fundos com maior número de cotistas da nossa bolsa brasileira. São mais de 13 anos de mercado e também é gerido pela XP Asset. O editor vai colocar aí na tela para mim. Ele tem um valor de cotação R$ 9,75, um dividendo yield aí nos últimos 12 meses de 12,26, um P sobre VP de 1,04, uma liquidez diária de 14 milhões e olha essa valorização da cota. Ele saiu de R$ 3,46 em 2012 para R$ 9,75 agora, em 2026. São mais de 183% de valorização da cota. Então, é muita coisa. Ele tem 4 milhões de valor patrimonial e nos últimos 5 anos ele pagou de 0,7 centavos até 10 centavos por cota. Então, como você consegue olhar, ele vem ali num valor, uma média, né, uma linha, tem os picos, né, alguns meses tem picos, outros meses ele mantém, mas ele vem ali naquela constante de 0,7 até 10 centavos por cota. Então aí a gente consegue ter uma previsibilidade, que é o que a gente busca quando a gente pensa em longo prazo, tá bom? Então ele tem aqui grandes clientes, né, como a gente consegue ver aí na tela, como Açaí, Prevent Senior, Mercado Livre, Fenza, Coca-Cola. Então, são clientes grandes, com uma média ali de contrato de 3 a 5 anos, né? Então, é uma média ok. Então, lembra, a gente está montando essa carteira pensando em longo prazo. Então, esse fundo é excelente. Eu tenho ele na minha carteira. Comenta aqui embaixo se você também tem esse fundo na sua carteira e eu não pretendo vendê-lo. Pretendo levar até a minha aposentadoria. Fechou? Agora, é óbvio que todos esses fundos que eu estou te passando, a gente precisa analisá-los, precisa acompanhá-los, mas não é o objetivo tirá-los da carteira. Então, sempre é bom. Ah, o fundo divulgou um relatório gerencial. Dá uma olhada. Ah, o fundo divulgou um fato relevante. Dá uma olhada, porque é o seu dinheiro que está ali investido. Por mais que a gente está pensando lá no longo prazo, ah, não quero vender o fundo, então você precisa analisar o que está acontecendo. Você precisa ter essa clareza do que está acontecendo. Fechou? Agora, bora para o último fundo dessa lista. E eu falo, é um fundo absurdamente gigantesco. O último fundo dessa lista é um fundo que cresce de uma forma absurda nos últimos anos, que é, óbvio, do setor logístico, e ele é o HGLG11. Então, o HGLG11 ele é um fundo com mais de 15 anos de atuação no mercado, então uma atuação muito sólida. Grandes inquilinos, então
Mercado Livre, Shopee, Volkswagen, Ambev, Electrolux. Com certeza você já teve aí uma entrega da Shopee, da Mercado Livre. Tem Electrolux aí na sua casa, provavelmente. Eu tenho, pelo menos na minha. Então, qual que foi um dos motivos de eu ter colocado esse fundo na minha carta? Porque o Brasil continuará demandando da distribuições de e-commerce, transporte, indústria, varejo. E o HGLG11 ele tem um dos galpões mais estratégicos nesse setor. Então, ele é dominante. Ele é gerido pela Pátria, que é uma gestão que tem mais de 35 anos no mercado, então é uma gestão muito sólida. Ele tem mais de 200 bilhões sob gestão, então é uma gestão que se provou ao longo do tempo. Ele tem uma carteira muito diversificada aí, com mais de 40 galpões, então é absurdamente grande. Contratos longos, vacância mínima, com a valorização da cota. Não, vou ter que te mostrar. Uma valorização da cota absurdamente desde o seu início, 43 saiu de 43,38 centavos para R$ 150. É absurdamente mais de 243% de valorização. Você vai querer mais o quê de um fundo desse? Um fundo gigante. É um fundo com mais de 7 bilhões de valor patrimonial, uma vacância irrelevante para o tamanho do fundo, de 3,90. 573 mil cotistas. Consegue ver também que os dividendos nos últimos anos vêm ali. Tem momentos que tem um pico, né? Tem momentos que mas ele vem ali numa constância. Ele pagou ali de 75 centavos até R$ 1,10 de forma constante. Então é um fundo muito interessante. E está sendo negociado abaixo do que ele vale. Se a gente olhar aqui, o P sobre VP dele está em 0,91, ou seja, quase 10% de desconto. Fundo desse tamanho não vai ter desconto toda hora. 14 milhões de liquidez diária, então assim, um fundo muito interessante. A gente também consegue ver, ele tem uma diversificação, como eu já falei, absurda, então são 25 galpões em São Paulo, 7 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, um na Bahia, em Goiás e em Santa Catarina. Então, esse fundo eu levo de olho fechado para a aposentadoria. E como você pode ver aí na tela também, são 73% em setores típicos. O que é isso, Maicon? Setor que é recorrente todos os meses. E só 27% em setor atípico, que são coisas que acontecem de forma sazonais, ou seja, Carnaval, Dia das Mães, Natal, Copa do Mundo agora, que giram o mercado de uma forma maior, mas são picos, tá bom? Então, esse fundo é excelente. Aí tem Mercado Livre, Shopee, Volkswagen, Electrolux, Decathlon, Klemer, Real, Real, Real Drogazil, enfim. Ele teve uma rentabilidade de tirar o chapéu de 93%, já tirando a inflação, então, é dinheiro que está caindo limpo, está se valorizando ali na sua conta. Ou seja, os 4 fundos que eu te passei passam pelo filtro da qualidade do ativo, qualidade da gestão e da capacidade do fundo em gerar renda. Agora, eu vou te mostrar como que você faz para receber até R$ 8.300 por mês de renda passiva caindo na sua conta ali, sem desconto, começando com apenas R$ 500. A grande sacada aqui é que a cada ano você vai aumentar o seu aporte em 10%. Mas antes de te mostrar essa projeção, eu preciso te falar uma coisa. Porque muita gente olha essa carteira e pensa: pô, Michael, eu não sei nem por onde começar. E foi exatamente por isso que eu criei o projeto Primeiro Investimento. Porque não adianta conhecer bons fundos imobiliários se você ainda não organizou a sua vida financeira para investir de forma constante. Então lá você vai aprender desde o diagnóstico financeiro até o seu primeiro investimento. Além de ganhar 3 bônus de graça. Então, se você quiser acelerar esse processo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, bora ver como essa carteira pode chegar a R$ 8.300 por mês de renda
passivo. Pegando o dividend yield médio dessa carteira, dá aproximadamente 11,7% ao ano, o que dá ali 0,92 ao mês, que é muito possível chegar. Então, considerando aí que a média ali de um investidor que começa do zero é de 10 a 20 anos para construir um patrimônio sólido, essa projeção ficaria da seguinte forma. No primeiro ano, você investiria R$ 500 todo mês religiosamente. No final daquele primeiro ano, você teria R$ 6.000 acumulado, 372,23 de dividendo, um patrimônio total de R$ 6.372,23. No terceiro ano, você já aumentou seu aporte no ano 2 e agora no ano 3, e está aportando R$ 605 por mês. Você tem um patrimônio de R$ 19.000, já recebeu de dividendos mais de R$ 2.000 e tem um patrimônio total de R$ 23.479. No sexto ano, o seu aporte já está em R$ 805. Lembrando que cada ano a gente aumenta 10% o aporte. Já está em 805,26 centavos. Você já investiu 46 mil, recebeu no último ano R$ 6.000 de dividendo e está com um patrimônio de R$ 63.000. No oitavo ano, você está investindo R$ 974 por mês, já investiu R$ 68.000, saiu do seu bolso, recebeu no último ano R$ 10.000 de dividendo e chegou nos seus primeiros R$ 100.000. No 15º ano, você já está investindo R$ 1.898, já investiu 190 mil, recebeu no último ano 41 mil de dividendo e está com patrimônio acumulado de R$ 400.000. E no 20º ano, você está investindo R$ 3.557,95, já saiu do seu bolso R$ 343.650, recebeu no último ano mais de R$ 92.000 de dividendos e chegou a um patrimônio acumulado de R$ 900.000. E vai receber aproximadamente por mês R$ 8.300. Lembrando que esses 4 fundos são seguros, na minha opinião, para ter na carteira de aposentadoria. Fechou? E comenta aqui embaixo se você investe em um desses fundos. Mas talvez você pode olhar essa carteira e falar, pô, Mike, é muito dinheiro, eu não consigo investir tudo isso. Eu vou deixar passando um vídeo aqui onde que eu mostro que é possível montar uma boa carteira de fundos imobiliários, começando com R$ 30, te fará receber R$ 300 por mês. Assiste lá, um grande abraço